Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Gabriela Santos. Atualmente moro em Belém do Pará. Essa história passa por gerações na minha família. Foi algo que aconteceu com meu avô, e ele afirma que enfrentou uma criatura perigosa. O nome do meu avô era Osório. Vou contar da mesma forma que ele contava quando estava vivo. Como neta, sinto que isso pode até homenagear ele, já que ele amava nos contar suas histórias. Ele morava no interior do Pará. Ali era uma região com várias comunidades ribeirinhas próximas. Meu avô era casado e tinha 2 filhos, além de ser dono de algumas embarcações. Seu negócio era justamente esse. Ele construía embarcações por encomenda. Naquela localidade, as festas não eram comuns, já que não tinham clubes. Então, quando alguém queria fazer alguma diversão, as coisas aconteciam da seguinte forma: as pessoas faziam em frente de suas casas um grande salão, e o anfitrião saía, de casa em casa pelo rio, convidando a todos e informando o dia da festa. Independente de onde fosse a festa, quando estava na melhor parte e todos estavam curtindo, sempre aparecia o dito cujo, um tal de Hermânia. Um homem de péssima índole e muito encrenqueiro. Então, sempre depois das 11 da noite, ele puxava um facão e ameaçava quem teria coragem de encarar ele, no meio do salão. Naquela época, as coisas eram diferentes, e as pessoas também. Não tinham tanto ódio como hoje em dia. Então, mesmo com a Hermânia aprontando isso, ninguém jamais pensava em lhe fazer algum mal. As pessoas ali eram de bem e tementes a Deus. Então ninguém cogitava tal maldade. Por mais que o encrenqueiro sempre aprontasse, o máximo que acontecia era todos se retirarem do salão e encerravam a festa por ali mesmo. Com essa situação se repetindo inúmeras vezes, as pessoas naquela região não ficavam tão animadas quando sabiam de alguma festividade. Certa vez, em uma comunidade chamada Tucumanduba, seu Amâncio desceu o rio e foi chamando todos para uma festa em sua casa. Ao mesmo tempo que todos se animavam, logo ficavam tristes, dizendo que com certeza o Hermânio estragaria essa festa. Em meio a esse burburinho, meu avô Osório perguntou aos trabalhadores por que tinham parado o serviço, e um deles contou tudo o que estava acontecendo. Meu avô pensou em acabar com aquela situação, mas então resolveu ficar quieto. Chegou o dia da festa e ele avisou aos rapazes que trabalhavam com ele que todos iam no seu barco e que não precisavam ir atrás de passagens. E assim ele fez. Juntou todo mundo e foram juntos, rumo ao Tucumanduba. O que meu avô não tinha falado a ninguém é que estaria armado e preparado. Queria ver se algo ia acontecer dessa vez, e não deu outra. Depois das 11 da noite, Hermânia puxou o facão e começou a ameaçar quem estava na casa do seu Amâncio. E meu avô puxou a arma dele e deu 3 tiros para cima e perguntou: "Quem é o valente aqui?" Como dizem os antigos, o porco sabe no pau que se esfrega, né? O encrenqueiro saiu correndo de dentro do salão e depois, aos poucos, as pessoas foram retornando para a festa. E o restante da noite foi tranquilo, e a festa foi até o amanhecer. E o engraçadinho nunca mais inventou de puxar facão, em meio de festa nenhuma. Mas após esse evento,
meu avô começou a se sentir observado e via que o Hermane começou a seguir ele por todos os lados. Mas como ele sempre andava armado, não sentia medo. Só que as coisas foram ficando mais esquisitas. Ele o seguia até mesmo quando ele saía de madrugada para caçar ou pescar. Mas como ele sempre ficava de longe, meu avô continuava ignorando. O tempo foi passando, e infelizmente a sogra do meu avô veio a falecer nesse período. A minha avó viajou e levou com ela os 2 filhos. E como meu avô não podia deixar as criações e a casa, eles decidiram que ele ficaria sozinho. Dando uma breve explicação, a casa do meu avô era uma casa simples de madeira, só que era bem reforçada. A casa era suspensa do chão. Você tinha que subir por uma escada, que levava ao pátio de madeira, e também era suspenso, para poder chegar na porta. As tábuas do assoalho eram reforçadas e grossas. Tudo isso porque, com a chegada do inverno, toda aquela região alagava, e a casa toda era pensada justamente para resistir a esse período. Nas 2 primeiras noites, meu avô passou bem, mas na terceira foi outra história. No meio da madrugada, ele começou a escutar uns barulhos vindos do assoalho, como se algo batesse pelo lado de fora. Ele achou estranho, porque a casa era alta, e o que poderia estar andando ali por baixo àquela hora? Ele logo cuidou de pegar sua arma, que sempre deixava carregada, e ouviu quando algo subiu as escadas e chegou ao pátio. Ele escutou esturros vindos da porta, e nunca antes um animal tinha subido as escadas da casa dele. De maneira muito rápida, os esturros se misturavam com um barulho de roncado e respiração pesada. E logo, algo se lançava contra a porta. Foi tudo muito rápido. Tinha força. Fazia barulhos estranhos, mas também desconhecidos. Meu avô nunca havia escutado algum bicho que fizesse aquele som. Dentro de poucos segundos, a porta parecia que ia ceder. E logo nos primeiros sinais que já estava cedendo, meu avô não pensou e começou a atirar. Ele recarregava a arma rápido e atirava de novo, a ponto daquele bicho cair do pátio e ir para o chão. E meu avô soube disso pelo barulho que fez. Ele logo abriu a porta e se deparou com algo jogado no meio do barro. Aquilo rolava e se debatia, gritando. E apesar de não ver os detalhes a princípio, quando o bicho se virou, ele viu. Era algo grande e peludo. Tinha grandes orelhas, e naquele momento parecia um grande macaco, mas com uma espécie de focinho. O bicho tentava se aproximar do pátio novamente, mas meu avô não parava de atirar, e rezava para aquilo desistir, já que a sua munição não era infinita e já estava acabando. Ele não sabe quanto tempo passou, mas aquilo correu em 4 patas e foi em direção ao mato, deixando um rastro de sangue bem evidente, já que estava muito ferido. Meu avô sabia que não ia adiantar seguir aquilo, além de ser perigoso, e voltou para dentro de casa. Ele ficou acordado a noite inteira, esperando, caso aquilo voltasse. No dia seguinte, meu avô seguiu o rastro de sangue, mas não soube dizer para onde o animal tinha ido. E após bater cabeça por um bom tempo, viu que não chegaria a lugar nenhum e desistiu. Aproveitou para consertar a porta, temendo que aquilo voltasse assim que a noite caísse. Mas graças a Deus, isso não aconteceu. Depois desse ocorrido, coincidentemente o Hermane nunca mais foi visto pelas redondezas. Ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Mas meu avô ligou os pontos e acreditava que aquela coisa que o atacou era o próprio Hermane.
e seja lá o que fosse, aquilo estava longe das leis de Deus. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.